Política, um relatório da Polícia Rodoviária Federal confirma que a corporação concentrou no Nordeste as ações de fiscalização durante o segundo turno das eleições do ano passado. Repórter João Vitor Rocha. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele tratou essa operação da Polícia Rodoviária Federal nas vésperas da realização do segundo turno e também no dia 30 de outubro, quando aconteceu o segundo turno, como anormal e atípica. O ministro Flávio Dino, ele ainda disse que depois desse relatório, que foi divulgado nesta quinta-feira, foi possível comprovar de forma atípica as suspeitas. E o que eram exatamente essas suspeitas? Durante os dias que antecederam o segundo turno e o dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal fez uma série de blitz, paralisou uma série de ônibus e viralizaram diversos vídeos nas redes sociais que, principalmente, esses ônibus que estavam sendo parados eram na região Nordeste, onde o presidente Lula tinha uma ampla vantagem no momento da votação do segundo turno. Os apoiadores de Lula argumentavam que essa era uma tentativa da PRF, que estava aparelhada pelo governo de Bolsonaro, tentar fazer com que os apoiadores de Lula não chegassem nas suas cidades para votar. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele apontou 3 anomalias. Houve muito mais operações na região Nordeste do que nas outras regiões do país. A segunda anomalia foi a mudança de planejamento, em que aquilo que havia sido programado para primeiro e segundo turno, na verdade, foi duplicado objetivamente com a alocação de mais recursos. E a terceira anomalia, na medida em que houve uma determinação que a Polícia Rodoviária Federal atuasse com mais rigor e em parceria, inclusive, com a Polícia Federal. Segundo esse relatório, que foi apresentado nesta quinta-feira e enviado para a CGU, a Controladoria Geral da União, foram 2.185 ônibus parados entre os dias 28 e 30 de outubro na região Nordeste, 893 na região Centro-Oeste, 632 na região Sul, 571 no Sudeste e 310 na região Norte. Mais especificamente, no dia 30 de outubro, quando foi realizado o segundo turno, segundo esse levantamento que foi apresentado por Flávio Dino, foram 324 ônibus parados na região Nordeste, 152 na região Centro-Oeste, 79 na região Sul, 76 no Norte e 65 no Sudeste. No momento do segundo turno, no dia 30 de outubro, o ministro do STF e presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ele chegou até a determinar que fosse interrompida essas operações da PRF. E por falar em Alexandre de Moraes, ele também determinou que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que está preso há cerca de 100 dias, vai ter que depor sobre essas operações da PRF. Valeu, João. Luiz Felipe Dávila, se essa acusação realmente for confirmada de manipulação política, de blitz para impedir cidadão de votar, ela é bem grave, né? Pode dar no quê, afinal? Precisa investigar, e é verdade, se for, é uma coisa extremamente grave. Mostra que como as pessoas que ocupam o poder, usam o poder para benefício do partido, elas esquecem, é o patrimonialismo brasileiro, as pessoas esquecem que quando nós elegemos as pessoas, elas estão ocupando um cargo público, elas têm de servir a população, e não só o partido, a corporação, o apoiador político, mas é inacreditável, parece que a mentalidade política no Brasil não consegue divorciar o interesse nacional do interesse partidário, do interesse pessoal. É uma coisa inacreditável o mau uso do poder, em manipular o poder para benefícios particulares, para benefícios partidários e dar as costas ao povo brasileiro. É por isso que o Brasil hoje tem uma democracia debilitada, as instituições desacreditadas, porque é um excesso de manipulação das leis, do poder, um improviso constante, um imediatismo constante. Ninguém que assume o poder nesse país tem visão de longo prazo, pensa no bem-estar da população, só se pensa na próxima eleição, só se pensa como ganhar o pleito usando a máquina. É inacreditável, é vergonhoso
que acontece no Brasil no setor público. E é bom que essas coisas venham à tona, para o eleitor se lembrar disso na eleição. Porque o eleitor fica indignado, mas na hora de votar, vota nesses caras que ficam perpetuando essas péssimas práticas. É hora de abrir o olho. Quem pode mudar o Brasil somos nós, com as nossas escolhas e o nosso voto. Então, cada vez que você vê um escândalo, você tem que parar e pensar em quem que você votou. Você sabe de uma coisa, Adriana? 70% do eleitorado brasileiro não se recorda em quem votou para deputado na última eleição. Como é que você vai cobrar e fiscalizar uma pessoa que você nem lembra o nome de quem que você votou? Então é preciso ter mais consciência nas nossas escolhas para depois não ficar só reclamando do governo. Esses resultados, esses escândalos são frutos de péssimas escolhas do eleitorado brasileiro. Bom, Amanda, no dia da eleição já se desconfiava também de participação da Polícia Rodoviária. De que forma isso vem sendo investigado e deve ser investigado já passados esses meses todos da eleição? Tiago, eu vou discordar do Dávila porque não é só patrimonialismo, não. Antes fosse patrimonialismo, é parte de algo muito pior. É parte do que o ministro Alexandre de Moraes mencionou ontem na sua recusa de soltar o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, como operação golpista. Esse é mais um elo dessa longa cadeia construída aos 4 anos que desembocou no 8 de janeiro e que agora os bolsonaristas querem promover uma revisão histórica para dizer que eles não foram os algozes e sim as vítimas, para dizer que não foi uma turba de bolsonaristas radicais raivosos que quebraram e promoveram uma verdadeira quebradeira nas sedes dos 3 poderes. Isso não é vandalismo só não, isso é ataque à democracia, é tentativa de golpe de Estado. Eles querem promover uma revisão histórica para dizer que não foram os algozes, sim as vítimas, que de alguma forma houve conivência ou apoio do governo, ou que o governo petista teria se beneficiado disso. Ninguém se beneficia de um ataque à democracia, principalmente a população não se beneficia. O que aconteceu e o que está ficando mais claro agora, à medida que as investigações avançam, o Anderson Torres foi revelado há pouco tempo, esteve na Bahia às vésperas do segundo turno da eleição, numa reunião com a PF e com a PRF. O Sidney Vasquez, que é alguém muito ligado a Bolsonaro, era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, também esteve junto. Eles provavelmente, pelas informações de bastidores que a gente tem de relatos de pessoas que estiveram presentes no encontro, o Anderson Torres pediu o apoio da PF e da PRF para aumentar a fiscalização naqueles dias. E o que aconteceu? Os ônibus do Nordeste, notadamente a reunião publicamente, né, a região do país em que o ex-presidente Lula era mais votado, foi onde teve mais fiscalização. Tanto que no dia do segundo turno isso gerou um estardalhaço. O ministro Alexandre de Moraes, que é também o presidente do TSE, teve que chamar o Sidney Vasquez a uma reunião urgente para perguntar por que os ônibus no Nordeste, ônibus com eleitores de baixa renda, que estavam sendo usados para transitar, para chegar ao local da votação, eram parados. E isso atrasava a votação tinha hora para acabar às 5 da tarde. Então, mais de 2.000 ônibus foram fiscalizados no Nordeste. E nas outras regiões, um número muito inferior, 1/3, 1/4 disso foi fiscalizado. Isso, aparentemente, faz parte dessa operação golpista. Então, você tem a fiscalização de ônibus com a presença do Anderson Torres e a gente também tem a confirmação de uma diretora de inteligência do Ministério da Justiça, subordinada a Anderson Torres. Ela já depois da PF confirmou em depoimento na semana passada ou retrasada que ela foi obrigada a fazer um mapeamento, houve um pedido para que ela fizesse um mapeamento das regiões, dos locais de votação em que Lula foi mais votado no primeiro turno. E depois encontra-se aquela minuta golpista na casa de Anderson Torres logo após o 8 de janeiro. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, estava ausente, sabia por informações de inteligência que havia chance de um golpe de Estado e mesmo assim não colocou de pé um plano de ação. Ou seja, são todos elos da cadeia que desembocam no 8 de janeiro. E todos eles têm a digital do Anderson Torres, por isso ele continua preso e essa fiscalização é mais uma dessas peças de atentado à democracia. E, Dávila, realmente no segundo turno a gente acompanhou, né, esse escândalo que se tornou essa possibilidade, essa possível manipulação para você, Dávila, da PRF, pode ter sido parte de uma tentativa de golpe de Estado, como chegou a cogitar a Amanda, por parte do antigo governo, seria? Ou dizer isso, considerar isso, pode ser exagero?
Olha, Adriana, eu não faço conjectura, eu olho para os fatos. Os fatos é óbvio que esse governo Anderson Torres tem que ser investigado, que tem coisas muito mal explicadas, e é isso que a justiça está tentando fazer. Agora, não dá para negligenciar as imagens de ontem, do Gonçalves Dias, do militar Gonçalves Dias, dando água, recebendo gente que invade o palácio. Isso não é teoria da conspiração que é a favor ou contra, isso são os fatos. Os fatos sim, teve um movimento dos bolsonaristas no 8 de janeiro, está sendo investigado. Agora, não dá para ignorar as imagens de ontem, achar que isso, que não existe uma conivência, pelo menos, do GSI com os invasores do palácio. É inacreditável aquelas imagens. Então, assim, isso não é buscar quem é mais culpado. A gente tem que parar com essa história de pegar quem é culpado. A gente tem que fazer uma investigação séria, punir aqueles que estão envolvidos, que são culpados, e parar de fazer um pouco de teoria de favor ou contra. Isso aqui não é Fla-Flu, isso aqui é a democracia brasileira. E a democracia brasileira, ela está em risco por esses atos, sim, golpistas do dia 8 de janeiro, mas nós temos de investigar o que está acontecendo também no Palácio do Planalto e esse grau seríssimo de conivência do Gonçalves Dias com os manifestantes. Então, assim, nós precisamos entender os fatos. E por isso que eu estou dizendo, eu não vou comentar conjectura, eu quero comentar os fatos. Os fatos é que estão sendo investigados, as investigações em torno de Anderson Torres, e está correto, tem que continuar. A gente precisa desvendar, não pode ter imagens ocultas. Agora, por que o governo esconde imagens de câmeras do Palácio e fez um movimento gigantesco para barrar a CPI? Não dá para entender. Se aqui as pessoas que realmente querem investigar os fatos, querem esclarecer o absurdo que foi o 8 de janeiro, nós temos de ter transparência. O Brasil tem essa mania no setor público de não ter transparência. Nada é transparente. Então, assim, o que a gente quer é transparência, quer ver os dados para poder julgar corretamente, ao invés de só inferir uma visão político-partidária que não contribui em nada para esse fortalecimento da democracia brasileira, que precisa acontecer. E vai acontecer na hora que a gente tiver coragem de colocar todos os fatos na mesa e parar de ficar ocultando coisas e sabotando investigações, como é o caso de uma CPI, que vai trazer à tona. Se vai ter balbúrdia, cabe aos partidos escolher as pessoas corretas para estar nessa CPI e para fazer, sim, uma investigação correta que vai contribuir para esclarecer o golpismo do dia 8 de janeiro, que a gente não pode dizer que não foi uma tentativa de golpe. Foi. Agora, precisa entender o grau de cumplicidade de ambos os lados.